Viva Voz, com Vera Magalhães. Muito boa tarde, Vera. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Eu não ganhei bolinho de bacalhau, mas estou aqui com água na boca, mas tudo bem. Pois é, Vera. Da próxima você vem presencial, aí você ganha. Hoje teve ovo de Páscoa da Pétrea Chaves, bolinho de bacalhau, pastel de bacalhau também. O pessoal tá animado aqui no plantão. Teve até pitaia, você acredita? Pra quem não come bacalhau. Comeu, né? Todo mundo só ficou comendo a trecheira e deixou a fruta pra lá, né? A fruta ficou pra nossa produtora, pra Larissa, aquela que é mais a fitness aqui da redação, viu, Vera? Tá certo. Ô, Vera, vamos falar de um assunto que, infelizmente, né, a gente traz aqui hoje no programa, que é com relação ao desmatamento, né? O primeiro trimestre do governo Lula teve números importantes, né? Números de alerta com relação ao desmatamento, foram equiparáveis aos piores índices do governo anterior, o governo de Jair Bolsonaro, que a gente sabe, né, promoveu um desmonte em políticas ambientais, enfraqueceu a questão de fiscalização ao longo de todo o mandato dele. E isso se reflete agora, claro, neste primeiro trimestre do governo Lula. Esses números, de fato, são preocupantes, né, Vera? São preocupantes, Marcela, e mostram que não basta só a mudança de orientação e a mudança de conscientização de um governo para o outro para que cessem os riscos e os perigos da gente ter aí muitos problemas nessa área, né? Porque ao longo desses 4 anos, essa total desmobilização das estruturas de fiscalização e controle e uma certa autorização para que se avançassem com crimes como desmatamento, queimadas, grilagem de terras em áreas de proteção ambiental e também de reservas dos povos indígenas, tudo isso fez com que essas pessoas, esses transgressores, esses criminosos que já estavam avançando sobre as áreas protegidas, achassem que poderiam continuar, justamente porque levaria um tempo grande para remontar a estrutura do Estado. E é isso que a gente viu nesses primeiros 3 meses do ano. Apesar de serem meses chuvosos, que normalmente, historicamente, tem índices menores de desmatamento, a gente viu o contrário, viu a explosão. No Cerrado brasileiro foram 1.375 quilômetros quadrados de desmatamento. Isso é maior que a cidade do Rio de Janeiro em 3 meses. Na Amazônia, foi o segundo maior índice da série histórica, 844 quilômetros quadrados, um pouco menor do que o mesmo período do ano passado, mas ainda assim muito alto, segundo índice mais alto. Então mostra que essas pessoas que passaram 4 anos tendo as suas ações incentivadas ou simplesmente não punidas, agora continuam fazendo isso na expectativa de que o governo e o IBAMA e as estruturas de Estado vão ainda levar muito tempo para se remontarem. E é verdade, o IBAMA hoje tem cerca de 300 fiscais em campo só, para o Brasil inteiro. Isso é irrisório, é nada, é muito pouco, é ínfimo. E vai necessitar de concurso público, não tem dinheiro no orçamento, então é algo que vai ser feito muito a conta-gotas, trabalho de formiguinha. A gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente não é aquele que tem o maior número de verbas da esplanada, então a coisa vai demorar e era necessário um choque maior de Estado, né? Claro que o governo já demonstrou, por exemplo, que não vai brigar com os números, como fazia o governo Bolsonaro, negar que os números do INPE estejam corretos. Bolsonaro chegou a dizer que ia pôr um outro sistema de fiscalização, demitiu o Ricardo Galvão do INPE, então negava a realidade. Esse não é um governo negacionista, ele admite que tem
o problema, admite que tem que ser feito, montou na Amazônia uma estrutura emergencial, mas é preciso dar um choque maior de Estado nessas pessoas. Foram aumentadas as multas, mais 219% em relação à média dos 4 anos do Bolsonaro, mais 133% em apreensões, mais 192% em autos de destruição de equipamentos, ou seja, o Estado está voltando a atuar, mas o que os criminosos contam é com a demora dessa recomposição para poder passar a boiada por mais um tempo. Pois é, e realmente, né, o que a gente pode depreender disso é que é difícil reverter toda essa situação, muito por causa de questão de orçamento, também essa liberdade que essas pessoas que cometem esses atos criminosos tiveram nos últimos anos e agora utilizam desse tempo aí de reconstrução para continuar cometendo esses crimes ambientais, né, Vera? É isso, é importante que a sinalização seja contrária ao que era antes. Ontem mesmo, no Café com os Jornalistas, o Lula falou a esse respeito, falou que vê a ministra Marina Silva muito agoniada, angustiada, ele chegou a citar isso, reconheceu o desmonte, reconheceu que vai levar tempo, mas falou de algumas vantagens que o governo começa a ter. Por exemplo, a recomposição do Fundo Amazônia. Então, aos poucos, esse financiamento também vai voltando a ser recomposto, mas é preciso que haja um plano que una vários ministérios, a defesa, o meio ambiente, o Ministério da Agricultura, que tem de passar a jogar ao lado do Ministério do Meio Ambiente, não como adversário, o Ministério de Minas e Energia, que tem que tirar aquela sinalização por exemplo, mineração em áreas de preservação. Então, que todos os ministérios hajam em conjunto, a Polícia Federal também, a FUNAI, para conter o que o presidente do IBAMA, o deputado Ricardo Agostinho, chamou de cinturão do desmatamento, que abrange uma larga área do centro-oeste e do norte do país e onde essas pessoas atuaram sem ser incomodadas ao longo dos últimos 4 anos. Vera, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um bom fim de semana, uma boa Páscoa para toda a família. Ótima Páscoa para todos os nossos ouvintes, para vocês aí da redação e até segunda-feira, Marcela. Até segunda.